Daniel 6,10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas. Está no plural, tá? Eu vou falar sobre janelas hoje, no sentido geral, mas vou destacar a janela da oração, que é o tema da nossa mensagem. Então, havia no seu quarto janelas, no plural, abertas, da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Washington já orou, então eu quero meditar com vocês sobre essa palavra. Presta atenção. Só para situar, pode ser que alguém aqui ainda não conheça, não tenha familiaridade com essa história. O Daniel estava no exílio na Babilônia e ele foi designado para estar liderando, não só ele, mas outros líderes. Tinha a incumbência de cuidar de províncias. E alguns dos líderes, presidentes, que faziam parte desse grupo, dessa equipe, por Daniel se destacar, o Daniel se destacou porque nele havia um espírito excelente, homem de Deus, começaram a invejar, a ter inveja do Daniel. O Daniel passou a ser invejado. Então eles arquitetaram um plano contra o Daniel. Como eles não encontravam falhas em Daniel, então eles procuraram na lei do Deus que o Daniel servia, e isso era público. O Daniel não era como aquele agente secreto, a fé dele era pública. Então eles procuraram uma falha na lei do Deus que o Daniel servia. E o que eles planejaram? Nós vamos chegar até o rei Dário e vamos colocar para ele que durante um mês ninguém pode fazer petição alguma, nem a homens, nem a deuses, a não ser ao rei. E vamos fazer essa sugestão para que ele assine esse decreto, de maneira que quem quebrar essa lei será lançado na cova dos leões. Esses homens chegaram até o rei Dário, fizeram essa proposta, essa ideia, deram essa ideia, e de maneira que o rei se agradou, assinou, selou aquilo de maneira que não poderia ser revogado, e a lei então passa a estar em vigor. Então ninguém podia fazer uma oração, ninguém podia fazer uma petição, ninguém podia se direcionar a ninguém no sentido de petição, a não ser ao rei Dário. Quando o Daniel fica sabendo disso, ele que já orava de forma contínua, ele tinha a oração como estilo de vida. Ele não começou a orar naquele momento, ele já orava. A oração para o Daniel era um estilo de vida. O Daniel não mudou. Ele entrou na sua casa, e a Bíblia diz que na sua casa tinha janelas. E essas janelas eram janelas proféticas. Por quê? Porque eram direcionadas na direção de Jerusalém. Ou seja, quando ele orava, ele olhava para o lugar da onde ele havia sido arrancado, mas que ele tinha esperança de um dia voltar. Ou então ele orava para que o povo pudesse voltar um dia para a sua terra. Até porque também era promessa de Deus. Então ele fazia essa oração de forma profética. As janelas estavam abertas. O que o Daniel poderia fazer? Como havia esse edito, esta lei, ele poderia chegar na sua casa e fechar as janelas. Orar ali escondido, sem que ninguém soubesse. Mas o que ele fez? Como as janelas estavam abertas, ele não fechou a janela. Ele continuou com as janelas abertas. Logo, isso ficou visível
E aqueles que estavam nessa estratégia de matar o Daniel, de destruir o Daniel por inveja, viram que ele continuava a orar, foram até o rei, e aí aquilo que já era lei teve que se cumprir. Lançaram o Daniel na cova dos leões. Eu vou enxugar aqui, só estou situando vocês. Por conta da oração e das janelas abertas, ele acabou sendo lançado na cova dos leões. Agora, gente, por que o Daniel não fechou as janelas? Porque as janelas abertas eram o sinal da fé do Daniel. Quem via as janelas abertas já sabiam. Esse homem tem uma aliança com Deus, era um sinal da sua fé. E ninguém tirou a fé do Daniel, ninguém apagou esse sinal que o Daniel tinha estabelecido. O Daniel decidiu no coração dele, para mim, é melhor uma noite com os leões do que um dia sem oração. Ele preferiu ser lançado na cova com os leões, ou seja, eu prefiro ser lançado na cova dos leões, passar uma noite com os leões, do que ficar um dia sem a oração. Por quê? A oração era um estilo de vida, era muito importante para ele. Mas aí aqueles que pensavam que ele seria morto pelos leões, comido, devorado pelos leões, foram surpreendidos, porque os leões tiveram que jejuar. Deus envia o anjo, fecha a boca dos leões, e quando o rei vai pela manhã, é surpreendido também. O rei que não queria que isso acontecesse, porque quando vocês lerem, vocês vão ver que o Dário gostava do Daniel, mas ele nem imaginava que era um plano diabólico, né? E como ele já tinha assinado o decreto, não podia revogar. Mas até ele ficou surpreso, porque Deus deu livramento para o Daniel, e foi um grande milagre. Então essa é a história, numa síntese. Agora, o que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? Presta atenção. A palavra de Deus para nós aqui hoje é: nós precisamos abrir a janela da oração. E aqueles que estão com a janela da oração aberta, não pode deixar o inimigo fechar essa janela. É o desafio. Começou a orar, tem que ter uma vida de oração. Não pode permitir com que o inimigo feche ou leve você a fechar esta janela da oração. Por quê? Porque quando a janela da oração estiver fechada na nossa vida, outras janelas irão se abrir. Vamos lá. 3 janelas que se abrem se a janela da oração estiver fechada. Vamos lá? Primeira janela que se abre: se você não orar, se você não tiver oração, não fizer da oração um estilo de vida, essas 3 janelas perigosas vão se abrir na sua vida. O nosso desafio aqui hoje é não deixar com que essas janelas se abram. Essas janelas têm que ficar fechadas. A janela que tem que se abrir na nossa vida é a janela da oração. É igualzinho a do Daniel. Daniel não fechou. Ninguém fechou a janela da oração na vida do Daniel. Primeira janela que se abre, Atos capítulo de número 20, versículo de número 9. Abra a sua Bíblia. Atos 20, versículo de número 9. Olha o que diz o texto. É a primeira janela que se abre se a janela da oração estiver fechada. É chamada a janela da distração. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava pregando. E assim, irmão, eu tenho um pouquinho do apóstolo Paulo em mim. Olha o texto. O sermão dele foi extenso. Paulo pregava a noite toda, se deixasse. E havia um jovem por nome de Eutico, que estava ali ouvindo o sermão do apóstolo Paulo. Mas aonde ele estava? Ele estava sentado em uma janela.
e ele se distrai. Como assim, pastor? Ele foi se desligando do sermão, do culto. Começou a tosquenejar, começou a cochilar. E a Bíblia diz que ele veio a cair desta janela. O culto estava acontecendo no 3º andar. E a Bíblia diz que por distração, ele cochila, dorme e acaba caindo da janela. E o que aconteceu com ele? Ele acaba morrendo. É claro que aconteceu um milagre aí. Qual foi o milagre? O Paulo para o sermão, desce, ora por ele, e Jesus ressuscita o Eutico. Mas ele caiu da janela porque se distraiu. É igual a alguns crentes hoje, pessoal. Aqui, graças a Deus, não tem isso, né? Mas o que tem de crentes distraídos? E por que eles vão se distraindo? Por causa da falta de oração. Não conseguem ficar ligados. A oração nos conecta a Deus. A distração nos desconecta de Deus. A gente vai ficando desconectados. Se a oração nos conecta, deixar de orar é ficar desconectado, é como tirar da tomada. Então observe, é um grande perigo, irmão, fechar ou deixar fechar a janela da oração, porque se isso acontecer nas nossas vidas, a gente vai se distraindo. E é um grande desafio do século 21, porque tem muitas coisas nos distraindo hoje. Se você não tomar cuidado aí agora, não ficar em oração, não ficar conectado em Deus, você vai se distrair. O seu celular vai vibrar, uma mensagem vai chegar, e você vai deixar de me ouvir. E deixar de me ouvir agora não é deixar de ouvir um pastor, é deixar de ouvir a palavra que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Uma pequena distração agora pode tirar você da bênção, do lugar do milagre. Então cuidado com a distração. O Eutico caiu da janela, ou seja, a janela da distração estava aberta na vida do Eutico. Ele não estava com a janela da oração aberta. A janela da oração se fechou, abriu-se a janela da distração, e ele acabou caindo e morrendo. Observe, Mateus 24:38. Olha o que Jesus diz. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio. O Noé e a sua família entrou na arca. Mas os homens daquele contexto, as mulheres, a humanidade daquele contexto, a Bíblia diz que eles comiam, que eles bebiam, que eles casavam-se e davam em casamento. Veio o dilúvio. O Noé e a sua família estavam na arca. Quando você lê o verso de número 39, tem a grande questão, e que a gente precisa se atentar. Veio o dilúvio, e eles não perceberam. Fazer uma pergunta para os irmãos: é pecado comer e beber? Sim ou não? São necessidades básicas. Você tomou café hoje? Comeu pão? Então você comeu e bebeu. É pecado casar? É errado casar e dar-se em casamento? É claro que não. Cadê os casados aqui? Faz assim com as suas mãos. Qual foi o grande, ou melhor, um dos grandes problemas daquela geração? O dilúvio veio, mas eles estavam distraídos. Quando o dilúvio chegou, eles não perceberam. Por quê? Porque estavam distraídos. O Noé pregou, ensinou, profetizou. Mas mesmo assim, eles ficaram tão distraídos que não perceberam quando o dilúvio chegou.
Distração, gente. A janela da distração. Essa janela está se abrindo na vida de muitas pessoas, porque a janela da oração está fechada. Então levante as suas mãos assim, ó. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, no nome de Jesus. Hoje você vai abrir a janela da oração na sua vida, e a janela da distração vai ficar fechada. Demônios, o inferno, Satanás e toda a sua secretaria está louco. O inferno está louco para que a janela da distração se abra na sua vida, para ele te destruir. Mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a janela da oração está sendo aberta, e toda distração vai cair por terra, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Quem recebe, aplauda o Santo de Israel nessa manhã. Janela da distração tem que se fechar. E a janela da distração só se fecha se a janela da oração estiver aberta. Se a janela da oração estiver aberta, a janela da distração não vai se abrir na sua vida. Essa é a primeira janela negativa, gente. Mas tem a segunda. Abra comigo a sua Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Olha o verso de número 16. O irmão vai projetando aí, eu vou narrando para vocês. O Davi estava trazendo a arca de volta para Jerusalém. Momento de festa. O Davi vem dançando, vem bailando na presença de Deus, cheio do Espírito. Cada 6 passos que eles davam, eles faziam um sacrifício, porque o Davi já tinha tido uma grande decepção. Quando Uzá havia tocado na arca e foi fulminado. Então agora, para não cometer nenhum erro, para não entristecer a Deus, o Davi vem fazendo o sacrifício. E ele chega na sua cidade com a arca, feliz, gente. O povo comendo, bebendo, se alegrando na presença de Deus. Um culto maravilhoso, como cultos que acontecem aqui na Lagoinha, Ourinhos. Pessoal cheios do Espírito, liberdade do Espírito. E o Davi vem se alegrando, dançando, saltando. Mas aí, querido, a mulher de Davi não tinha a janela da oração aberta. A Mical não era uma mulher de oração. E o que acontece? A Bíblia diz que a Mical sai na janela. A Mical sai na janela e vê o marido, o Davi, dançando, bailando na presença de Deus. E o Davi continua. O texto, o verso de número 16, diz que da janela ela despreza o Davi no seu coração. Imagina, irmão, uma mulher desprezando o seu marido, desonrando o seu marido. Aí o Davi continua a festa, nada atrapalhou o culto do Davi. Mas quando o Davi chega diante da Mical, olha a Mical, gente, ó, a janela aberta, ela na janela, ela diz assim, eu vou parafrasear, eu vou conjecturar. Bonito, hein? Hein, rei? Se comportou como um vagabundo, um sem vergonha. Coisa feia, hein? Olha a mulher que não ora, gente. Olha a mulher imprudente. A mulher prudente, ela edifica, né? Mas a imprudente destrói com as suas próprias mãos. Olha a mulher imprudente. O marido adorando, e ela não vivia uma vida de oração, agora está criticando. Bonito, hein, rei? Ó, bonito, parecendo um sem vergonha. Mas o Davi estava cultuando, gente. Aí sabe o que o Davi faz? Ah, é? Você está me chamando de sem vergonha? Eu não sou sem vergonha. Deus me chamou antes de chamar você e seu pai. Foi Deus quem me colocou como rei em Israel. Mas tem um detalhe agora, Mical. Essas mulheres que você está falando aí, tá?
essas mulheres irão me honrar. Você me desonrou, você está me humilhando, você está me criticando, me chamando de sem vergonha, mas essas mulheres irão me honrar. O Davi abriu uma janela e que trouxe maldição para a vida dele por causa da Mical. Gente, foi a partir daí que começou a desencadear o adultério do Davi com Betseba. E sabe por que isso aconteceu? Por causa da Mical. A Mical estava na janela. Que janela é essa, pastor? É a janela da maldição, gente. Uma maldição entrou na família do Davi a partir dessa fala da Mical. A Mical, por não orar, por não ter uma vida de oração, por não ter a janela da oração aberta, ela deixou com que a janela da maldição entrasse. Ela, sem perceber, ela lançou uma maldição no casamento dela, na família dela. A Mical nunca teve filhos, maldição. A partir daquele momento, o Davi, irmão, deu legitimidade para o diabo entrar e fazer uma festa na família do Davi. Incesto, irmão abusando da irmã, irmão matando irmão, destruição no meio dos filhos do Davi, janela da maldição. Ou seja, quando a janela da oração está fechada, se abre a janela da maldição. A Mical estava na janela. Qual é o nome dessa janela? Janela da maldição. Fecha-se a janela da oração e as pessoas começam a viver a maldição. É isso que o diabo quer fazer com as famílias. Você não ora, você não busca Deus em oração, fica se distraindo, e aí vai dando legalidade para a maldição, e as famílias vão sendo amaldiçoadas. Eu vim aqui como profeta de Deus para dizer a você nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, hoje você vai abrir a janela da oração, e essa janela da maldição, se estiver aberta, vai se fechar, e se ainda não abriu, jamais vai se abrir na sua vida, porque quem tem uma vida de oração, não vale encantamento, não vale maldição contra Israel. Abre a janela da oração e a janela da maldição vai se fechar no nome de Jesus Cristo. Viva, tenha a oração como estilo de vida, e janela da maldição jamais se abrirá na sua vida. A segunda janela, se não abrir a janela da oração, se abre a janela da distração, se abre a janela da maldição. E aí tem a terceira janela que se abre, se a pessoa não orar. Abre a sua Bíblia, Jeremias capítulo de número 9, versículo de número 21. Observe, gente, ó, é um abismo que vai chamando outro abismo. É um abismo que vai chamando outro abismo. Começa se distraindo, começa a viver maldições, e daqui a pouco acaba indo para o ápice, o momento mais terrível, quando não se ora. Olha o que diz o texto: a morte está entrando pelas nossas janelas. O texto é isso que está dizendo, o que o profeta está dizendo, ó. Por onde está entrando a morte? Pela janela. A morte entrou pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios. Está destruindo agora as crianças, os jovens na rua. Olha como isso é sério, gente. O povo de Israel não estava orando, a janela da oração estava fechada. Abriu-se a janela da morte. A morte entrou. Por que entra no palácio? Porque o objetivo do Satanás é destruir a sua casa primeiro, é destruir a sua família primeiro, e aí depois vai para as ruas.
Porque a bênção precisa começar na família, no lar, para que possa alcançar lá fora. O sucesso precisa ser em casa primeiro, para depois ser bem sucedido lá fora. Olha a estratégia do diabo: eu destruo a família, depois eu destruo o povo. Observe, eles pararam de orar, o que aconteceu? Distração, maldição e depois a morte. A janela da morte se abriu no meio do povo de Israel. Os palácios, as casas estavam vivendo a morte. O espírito de morte entrou. Aí as crianças, os jovens, as famílias começaram a ser destruídas. O espírito de morte entra. E aí você vai ver pessoas se suicidando. As pessoas depressivas começam a se automutilar. Não tem mais prazer em viver, é morte, vão vivendo morte. É isso que o diabo está fazendo com as pessoas. Por isso Deus nos trouxe aqui nesta manhã para falar com você essa palavra. Não podemos fechar a nossa janela da oração. Precisamos ser como Daniel, gente. Aconteça o que acontecer, a minha janela da oração estará aberta. Eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, porque enquanto a minha janela da oração estiver aberta, não tem para distração, não tem para maldição e não tem para morte. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, você vai abrir a janela da oração nesta manhã, oh glória, e a bênção do Senhor virá sobre ti e te alcançará, oh glória, aleluia, aleluia. Vocês ouvem isso aqui sempre, né? Porque meu filho replica aqui: a oração não é tudo, mas tudo começa com a oração. Por que eu me distraio tanto, pastor? Está faltando oração. Por que tanta maldição? Aí tem gente que vive mesmo a maldição hereditária, né, irmão? Porque não ora. Ora para você ver. Tenha conexão com Deus para você ver. Na tua vida não tem maldição hereditária não, querido. Porque aquele com quem você tem comunhão já levou sobre si toda a maldição. Mas se não orar, gente, se não orar, as outras janelas irão se abrir. A gente precisa orar. Se fechar a janela da oração, abre-se a janela da distração, da maldição e da morte. Guardou até aqui? Estou terminando. Deu para pegar? Se não orar, distrai. Se não orar, maldição. Se não orar, morte. Começa se distraindo, sendo amaldiçoado, e depois leva à morte. Um abismo que vai chamando outro abismo. Pastor Fernando, sabe o que eu pensei agora, pastor Fernando? A minha janela está fechada e o cão veio e colocou um cadeado ainda. Porque é isso que o diabo faz, gente. Está fechada, né? Mas vai ter uma hora que ele tem um pouquinho de ânimo e resolve abrir. Então, se isso acontecer, põe um cadeado. Aí quando você pensa em orar, vem uma seta do inimigo assim, ó, você vai orar? Você pecou? Você falou um palavrão? Você brigou com o marido, ou o marido brigou com a mulher, vai orar? Aí aquele que pensou em abrir a janela não consegue, porque tem um cadeado. Aí Jeremias 23, 29 diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. É como fogo. Eu estou parafraseando, gente. É só para liberar essa palavra profética na sua vida.
ainda que a sua janela esteja fechada, e o diabo colocou um cadeado, esta palavra veio como uma flecha no teu coração hoje, porque esta palavra vai esmiuçar o cadeado de Satanás, e essa janela vai se abrir no nome de Jesus. Oh, glória! Me ajuda a pregar aí. Eu estou pregando como Lagoinha, Washington? Mais ou menos? É? Tem que me controlar um pouquinho. Rapidamente. E a gente ora. 10 minutos eu termino. Bom. Abrimos a janela da oração. Agora o que diz Daniel, capítulo de número 6, o verso de número 10? Fala de janela ou fala de janelas? Hã? Janelas, no plural. O Daniel não tinha só a janela da oração. Porque quando a janela da oração está aberta, irmão, ó, se a janela da oração estiver fechada, abre-se as janelas da maldição, né, da distração, da maldição e da morte. Mas e se a janela da oração estiver aberta? O que acontece? Outras janelas também tem que se abrir. Sim ou não? Se tiver fechada a janela da oração, abre umas janelas negativas. Se a janela da oração estiver aberta, então tem que abrir outras janelas também. E sim, rapidamente, ó, só para você anotar aí. Ó, se a tua janela da oração estiver aberta, olha a primeira janela que abre na sua vida. Olha aí, abre na sua Bíblia também, né? Olha a primeira janela que se abre, ó. Abriu a janela da oração. Aqui, para vocês pensar. As janelas do Daniel, elas estavam abertas em que direção mesmo? Jerusalém, sim ou não? Por que será, gente? Eu disse que é um sinal da fé dele, né? Mas não é só isso não. Olha a primeira janela que se abria, ou melhor, que já estavam abertas na vida do Daniel, porque ele sempre estava orando. Ó as janelas que quando ele começou a viver a sua vida de oração, permaneceram abertas e se abrirão na sua vida nessa manhã também, no nome de Jesus. Ó, Gênesis, capítulo de número 8. Olha que diz o verso de número 6. Pra cá? Ah, tá filmando. Ah, entendi, meu filho. E aí, os sonoplastas aí, pessoal da câmera, tô bem aqui? Eu chego lá, tô ficando Lagoinha. Oh, glória. Aleluia. Presta atenção. Olha o que diz. O dilúvio acabou. O Noé que se sentia na prensa, agora vai para a bênção, mais ainda. Porque não é fácil, né, irmão? Ficar na arca durante todo esse tempo. Mas o que tinha naquela arca? Eu estou falando o que mesmo? De janela, sim ou não? O que o Noé fez? Abriu a janela. E quando ele abre a janela, primeiro ele solta um corvo. O corvo vai fazer o papel dele, né? Você sabe como é que o urubu, ele voa em círculos. E o urubu lembra-se de morte. Mas daqui a pouquinho, o Noé agora solta uma pomba pela janela. A pomba vai voando. E quando ela volta, o texto diz que a pomba vem com galho de oliveira no bico. Então, o Noé diz assim: a gente já pode sair. Acabou-se o dilúvio. Bem-vindo ao novo. Vamos começar algo novo. E eles então puderam sair da arca. Janela da esperança.
pastor, eu não entendi. Quando a janela da oração nas nossas vidas estão abertas, então a oração, presta atenção, vai fazer com que tenhamos também esperança. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer: continue orando, continue com a janela da oração aberta, porque isso vai te dar esperança. Na arca, a pombinha veio trazendo um galho de oliveira. Nesta manhã, na Lagoinha Ourinhos, você que está com a janela da oração aberta, o Espírito Santo, de uma forma corpórea, como uma pomba, está trazendo o galinho de oliveira, ou seja, o galho de oliveira é Jesus Cristo, o Nazareno. Deus está dizendo: tem esperança para você. Oh glória, você vai começar algo novo através da sua vida de oração. Quem recebe, oh glória a Deus, abre essa boca linda, cheia de dente, e bendiga o Santo de Israel nessa manhã. Quando a oração é o nosso estilo de vida, a janela da oração está aberta, a gente tem esperança. A gente tem esperança. Malaquias 3:10. Ih, pastor, vai falar sobre o dízimo? Ok, vamos lá. Estou falando do que mesmo? Janela, sim ou não? Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que tem a ver isso com janela, pastor? E fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e fazer vir sobre vós maior abastança. O que é isso? Quando a janela da oração está aberta, abre-se a janela da esperança e vem provisão de Deus para a sua, para a minha e para a nossa vida. Quando a nossa janela da oração está aberta, tem provisão. Quantos recebem isso? Tem provisão para você nesta manhã. Se eu não vos abrir as janelas do céu e fazer vir sobre vós bênção tal, de maneira que vos sobrevenha maior abastança. Deu para entender, gente? Ó, 3 janelas da maldição, da morte, da distração. 3 janelas negativas, se não tiver oração: distração, maldição e morte. Mas tem 3 janelas que também se abrem. Ó, janela da esperança, janela da provisão, janela da oração. Vamos terminar agora. Quantos já foram abençoados? Amém? Já foram abençoados? Ok? Fazer uma pergunta para vocês. Nós somos casa de Deus, sim ou não? Nós somos templos de Deus, sim ou não? Ah, então nós somos uma casa? A Bíblia não diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens? Então onde que Deus habita? Ah, então o nosso corpo é uma casa? Sim ou não? Bom, casa precisa ter o quê? Se o nosso corpo é uma casa, a casa precisa ter o quê? Janelas. Sim ou não? Ó, pelo menos 7 janelas aqui, ó. Pelo menos 7 janelas, ó. Janelas, ó. 2, 4, 5. E os olhos? Mais 2 janelas. 7 janelas. Chamadas janelas da alma. Então eu e você, como corpo, como templo do Espírito Santo, a gente precisa do quê? Janelas. Eu estou me mudando para Santa Cruz do Rio Pardo. Vou chegar lá, irmão. Vou entrar por onde? Por uma porta. Mas a casa tem que ter o quê? Tem que ter janela. Por quê?
Porque a janela precisa estar aberta numa casa. E agora trazendo para você, casa de Deus, por que você precisa abrir essas janelas? Quais são as funções da janela? Primeiro, você abre a janela para quê? Porque a janela ilumina. A janela ilumina. Se a casa tiver sem janela, a casa fica escura. Então você abre a janela da oração e Deus vai mandar luz na sua vida. Quem tem a janela da oração aberta são pessoas iluminadas. A luz de Deus entra na sua vida e não há trevas em você. Por que nós precisamos da janela aberta? Porque a janela nos traz luz. Está vindo luz de Deus para a sua vida nesta manhã. Aquele que é a luz do mundo vai iluminar a tua vida. Todas as trevas irão sair. Trevas! Mas aí você abre a janela, vem a luz. Qual é a segunda função da janela? Eu preciso da janela porque você entra na casa, as janelas estão fechadas. O ar não fica esquisito, gente? Não fica aquele cheiro ruim? Sim ou não? Aí você vai lá e faz assim, abre a janela, o que acontece? Vem um vento, vem um ar que vai purificando toda a casa. Você começa a sentir um cheiro diferente. Para que serve a janela? A janela serve para ventilar. Eu acho que vocês já pegaram. Está vindo o vento de Deus na sua vida hoje. Deus está soprando na janela da tua vida, no nome de Jesus. Fica de pé para a gente encerrar. Glória! Por que precisamos abrir a janela? A janela ilumina. Quando você ora, você se torna uma pessoa iluminada. Vem a iluminação, vem a inspiração, glória. Lê a Bíblia sem a janela da oração. Você lê e fala assim: não entendi, não consigo entender. Eu li, reli, não consigo entender. Agora ora, fala com Deus. E daqui a pouco você diz assim: tive uma iluminação nesse texto. Aleluia. Aí você já leu. Um dia o pastor Austin vem aqui pregar e traz toda uma iluminação naquele texto. É porque a janela da oração está aberta. Quando a janela se abre, vem iluminação. Pessoa está fria, não profetiza mais, não canta mais, não quer servir mais. Janela da oração está fechada. Mas quando a pessoa abre a janela da oração, o Espírito Santo vem sopra, vem vento. Vem dos quatro ventos: vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Aí vem o sopro, vem o vento de Deus. Aí a pessoa se alegra, profetiza de novo. Mas tem a segunda, ou melhor, a terceira função da janela. A janela ilumina, a janela ventila. Abre-se a janela, o vento vem. Mas tem uma coisa que a janela também nos propicia. Quando você chega da janela, a janela te dá uma outra visão. Você vê o lado de fora de forma diferente através da sua janela. Então escute, Deus vai te dar visão aqui nesta manhã. Oh, glória a Deus. Eu vim nesta manhã para profetizar. Janelas abertas. Vamos abrir a janela da oração, que virá a janela da esperança, da fé. Vamos abrir a janela da oração, que virá a provisão. Virá a provisão. A janela da oração nos dá comunhão com Ele. A janela da oração
oração nos dá iluminação, nos enche do Espírito e nos dá visão. Aquilo que você nunca viu através da janela da oração, agora você vai passar a ver. Aonde você via morte, agora você vai ver vida. Aonde você via doença, agora você vai ver a cura. Aonde você via escassez, agora você vai ver abundância no nome de Jesus. Quem vem comigo nesta palavra? Vamos abrir a janela da oração, oh glória. Posso orar com vocês? Eu vou chamar os crentes corajosos agora, que não tem vergonha. Ó, quem não se expõe não conquista, gente. Quem não se expõe não conquista. A mulher do fluxo de sangue só foi curada porque ela se expôs. Eu quero chamar você que é corajosa, corajoso. Pastor, eu preciso abrir a janela da oração na minha vida hoje. Eu quero que você saia do seu lugar. Vem para cá, vem aqui na frente. Nós vamos orar. Oh glória. Urabacalamandu e que o deplove como a nube faz. Terrasto que anaia serro na brafacia como a dai. Oh glória. Eu não estou chamando super crentes, não. Deus não rejeita oração. Eu estou chamando pessoas que entendem. Eu preciso orar. Oração é alimento. Eu preciso orar. Oh glória, eu preciso orar.